fazer isso. E como os irmãos que fazem isto não podem durante o dia, na quarta-feira à noite, então, nosso culto de oração vai ser lá no Espaço Vida. Amém, meus irmãos? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses 4. Eu preguei esse texto essa semana lá naquela igreja. Eu acho que eu já trouxe essa palavra para a igreja, mas eu acrescentei algumas coisas, subtraí outras. E eu quero, me veio ao coração compartilhar essa temática com a nossa igreja, especialmente nesse tempo em que nós estamos falando sobre lealdade e deslealdade, e hoje eu não vou me dedicar ao material do livro, nós vamos retornar a ele oportunamente. Quero mesmo dizer que, pela importância do assunto, eu estou entendendo ter uma classe no ano que vem para que todos os líderes, todas as pessoas que vão liderar uma célula, aliás, no dia 30 de novembro, na terça-feira sem siesta, a outra, nós vamos ter a formatura dos alunos do ensino à distância, nós vamos ter a formatura, o pastor Joubert vai estar aqui pregando. Então, líder de célula, supervisor, conseguimos fechar aí essa semana, o dia 30 de novembro, como a aula de formatura, o encerramento do curso. Quero pedir a você que traga a sua célula, os alunos todos devem estar aqui para uma bonita formatura e vamos então receber uma palavra de Deus através do pastor Joubert. Então, fechando aspas, no ano que vem nós vamos inserir na matriz da escola bíblica uma classe para estudarmos esse material, porque lealdade é um dos pilares fundamentais na construção de uma igreja que pretenda ser forte. Sem lealdade, irmãos, a gente caminha como diz Provérbios, como caminhar com o pé quebrado. É como mastigar com um dente doente, um dente quebrado. Então nós vamos deixar um pouquinho hoje essa temática. E eu quero falar aqui para a igreja a partir do seguinte tema: como a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça. Você crê que nós estamos vivendo tempos difíceis? Sim ou não? Tempos difíceis do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista espiritual. Que Jesus disse que no final dos tempos, nós seríamos odiados por causa do nome dele. Parece que isso está começando a acontecer. Uma cristofobia. E uma cristofobia mais voltada para uma evangelicofobia. Essas palavras não existem, eu acho. Mas é para dizer a você que há um cenário cada vez maior, desfavorável à fé cristã. À fé cristã evangélica. Então nós estamos vivendo tempos difíceis. E a pergunta que vem é essa: como a igreja pode passar por tempos difíceis sem perder a graça? Sem perder a garra? Você sabe que muitos irmãos nossos, desde que realizamos o nosso último culto na primeira quinzena de março do ano de 2020, não voltaram mais à igreja. Mas, estranhamente, nós os encontramos no mercado, nós os encontramos
no banco, nós os encontramos na rua, nós os encontramos em tantos outros ambientes, irmãs que se mostram com o seu cabelo feito porque foram a um salão para assim fazerem. Mas a igreja não. Já se fala em carnaval. O protocolo, parece-me, da nossa cidade já foi estendido para 70%, não é isso, Cacá? 70% de ocupação. No Rio já se fala em eventos teste. Eu não sei se é numa tentativa de alargar para que depois se feche. Mas fato é que muitos irmãos já não voltam mais à igreja. Talvez nós precisemos fazer um trabalho de reevangelização de alguns irmãos, de reconquista de alguns irmãos. Então a igreja tem vivido, igreja que eu falo, não é esta igreja de modo geral, tempos difíceis. Mas nós podemos passar por eles sem perder a graça. E é isso que eu quero pedir a Deus, que me dê graça para lhe falar nesses 40 minutos que eu tenho. Filipenses 4, de 1 a 9. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Senhor, mais uma vez, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta ímpar. É a carta que foi escrita num tempo de tribulação. Os teólogos concordam que Paulo a escreveu quando no cárcere em Roma, lá por volta do ano 61, de lá também ele escreveu a carta aos Efésios,
Colossenses, Filemão. E há evidências internas que apontam para o fato de que a igreja, que foi organizada na segunda viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 16 nos dá essa descrição. Uma igreja que vivia dificuldades, que vivia o desafio de falsos mestres. Aliás, ao longo de toda a história da igreja, vez por outra, com frequência, a igreja se vê assediada por falsos mestres, por falsos ensinos, que confundem, que geram equívocos, que desanimam, que levam pessoas a crerem em coisas que Deus não disse, e que levam pessoas a não crerem em coisas que Deus disse, o que exige em todos os tempos da igreja um púlpito sólido, um púlpito bíblico, um púlpito que tenha conteúdo, uma igreja que celebre sim a adoração, que compreenda a importância da adoração, mas que compreenda mais ainda que o ponto alto do culto, o ponto alto da celebração é o momento em que a palavra de Deus é anunciada, em que a Bíblia é apresentada, porque, meus irmãos, Paulo escreve para aquela igreja no propósito pastoral de orientá-la, de dar à igreja firmeza, de dar à igreja a solidez de um pastor preocupado com a caminhada daquela igreja. E essa carta, então, é uma carta ímpar. Ímpar também, porque é a carta na qual o apóstolo Paulo mais fala sobre alegria. É a carta mais alegre escrita pelo apóstolo Paulo, você sabia disso? Aqui no capítulo 3, por exemplo, no verso 1, ele diz assim: regozijai-vos no Senhor. Aqui no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. É a carta mais alegre. Talvez essa observação não fosse tão relevante se nós não considerássemos que ela foi escrita de um cárcere. Paulo estava num calabouço, estava na prisão. Há anos atrás, o Senhor me deu o privilégio de visitar o pastor Fábio, nosso missionário na Itália, e ele me levou a Roma. E nós fomos lá no local onde supostamente teria sido a prisão do apóstolo Paulo, na entrada da Roma Antiga, onde estão lá o Senado Romano, próximo ao Coliseu, ruínas da Roma Antiga. E ele me mostrou então, na entrada da cidade, há uma pequena igreja que foi edificada sobre a suposta prisão de Paulo, e nós temos oportunidade de visitar aquele calabouço, uma escada estreita, e quando a gente chega lá no fundo daquela gruta, uma gruta baixa, eu não consegui ficar totalmente de pé, úmida, escura, um ambiente que por si só nos induz à depressão e à tristeza. E quando eu estava ali naquele local e me lembrei da carta de Paulo aos Filipenses, essa palavra de Paulo, ela se agigantou, ela ganhou um sentido muito mais amplo, porque lá do calabouço, da prisão
fria, da circunstância de abatimento, da circunstância de tristeza, da circunstância depressiva, Paulo, como que se vale de um megafone, ele dá um brado dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. E nós chegamos a esse capítulo 4. E a pergunta que eu faço, e vamos extrair do texto, para instrução da nossa comunidade, da nossa igreja, para lhes falar, amados ministradores de louvor, adoradores, amados irmãos e irmãs, com a preocupação perene no coração deste pastor, de instruir a igreja para que sejamos uma igreja sólida, razão porque temos falado exaustivamente sobre lealdade e deslealdade, e outros assuntos pertinentes. A pergunta é: como a igreja pode passar por tempos difíceis sem perder a graça? Paulo estava vivendo tempos difíceis. E eu quero extrair do texto alguns princípios, algumas orientações que não estão circunscritas a uma geografia, a uma cronologia, ou seja, que não são exclusivas daquela época e daquele lugar. Se aplicam a nós hoje aqui. Vamos lá. Primeiro lugar, como a igreja pode passar por tempos difíceis sem perder a graça? Mantendo-se firme no Senhor. Olha o que Paulo diz no verso 1. Portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Qual é a orientação que Paulo dá para aquela igreja? Qual é a afirmação cristalina que Paulo dá? Estai assim firmes no Senhor. A palavra utilizada aqui para firmeza é a mesma para descrever um soldado em pé em seu posto. Quem foi militar, talvez se lembre da sua escala de sentinela. Soldado ficando em pé no seu tempo de serviço, de 2 em 2 horas. Ele tinha de estar lá no seu posto, de pé, atento, sem dormir, vigilante. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Permanecei firmes, estai firmes no Senhor. Ou seja, preservar a própria fé e defender a doutrina pura, levando uma vida diária recomendável, mostrar-se inabalável, a fim de resistirem aos ataques do mal, dos ensinos falsos e da imoralidade. Paulo está dizendo: meus irmãos, estai assim firmes no Senhor. Ou seja, deveriam fincar o pé, como bons soldados, reunindo forças para poderem obter vitória. Esse é o primeiro desafio. Desafio pertinente num tempo em que, irmãos, há uma absurda flutuação de vida espiritual em muitos crentes. Alguns deles membros desta igreja, que são hoje, aliás, nem são, uma sombra do que um dia já foram.
desanimados, apagados, e às vezes até flertando com o mundo. Paulo diz: meus irmãos, estai assim firmes no Senhor, como um soldado, estou firme. Compreende? Essa visão de firmeza é muito presente na mente do apóstolo. Quando ele escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, no primeiro capítulo, primeira epístola, capítulo 15, e número 58, o apóstolo Paulo dá o mesmo brado para aquela igreja. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, o que é que ele diz para aquela igreja? Sede o quê? Firmes, lembra do soldado, mas também inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então a primeira palavra que Paulo dá para a igreja passar por tempos difíceis sem perder a graça é mantendo-se firme. Irmão, firmeza espiritual, ela é composta por um conjunto de fatores. Mas o principal deles tem a ver com o seu desafio pessoal de buscar e se manter firme no Senhor. Será que você busca Deus para ter firmeza? Ou será que é daqueles que só recorre a Deus no tempo da dificuldade? Então, em primeiro lugar, a igreja se mantém firme. A igreja passa por tempos difíceis quando se mantém firme. Se mantém firme. A minha oração é para que o Espírito Santo gere no coração de cada pessoa aqui e daquelas que estão me ouvindo pela internet. A que todos nós saiamos daqui mais do que desafiados. Saiamos daqui comprometidos a termos firmeza no Senhor. Guarde a figura do soldado. É como Paulo dizendo, meus irmãos, sejam como soldados, cada um no seu posto, firme no Senhor. Eu gosto de alguns filmes de guerra, Segunda Guerra Mundial. Dia desses eu via um desses filmes, daqueles que vale a pena a gente ver, não tem erotismo, não tem essas coisas que não fazem sentido. E o soldado no meio do fogo acirrado, no meio do fogo mais intenso, do bombardeio em Pearl Harbor. E então, ele põe a mão em determinado lugar e aquela peça estava quente, a pele da sua mão ficou grudada lá naquela peça. Mas ele tinha uma tarefa a fazer. A mão doía. E agora? E o seu comandante disse, para salvar a sua vida, esqueça a dor da sua mão. E mesmo com a mão sem a pele, mesmo com a mão machucada, dores terríveis, ele se agarrou àquela corda para salvar a sua vida e conseguiu salvá-la, porque é o soldado que se mantém firme. Quantos aqui que estão naufragando na vida espiritual, não são soldados do rei que lemos aqui, diante de quem um dia
todos haverão de se curvar e declarar que Ele é o Senhor. Às vezes eu fico vendo, irmãos, lá aqueles juízes do Supremo Tribunal, parece que pensam que são deuses. Decidem a vida de uma nação. Mas eu fico pensando, eles também, um dia, sem a toga de juiz, vão se apresentar diante do justo juiz. Isso é tremendo demais. Estão me compreendendo? Segundo lugar, como a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça, lutando pela paz da igreja. Lutando pela paz da igreja. Paulo escreve, ele faz um pedido, rogo, verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo teve muitos cooperadores. Priscila, Áquila, Epêneto, Andrônico, Júnior, Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo, Assíncrito, Flegontes, Hermes, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, entre outros. Romanos capítulo 16. Aqui ele cita duas mulheres, Evódia e Sintique. Reconhece que estas mulheres trabalharam com ele, mulheres que trabalharam comigo. Mas sabe o que é que estava acontecendo? Eu concordo com a maioria dos intérpretes, que essas mulheres eram líderes. Alguns chegam a sugerir que elas eram diaconisas. É uma sugestão, não é uma afirmação. Ocupavam posição de liderança. Paulo as destaca, Evódia e Sintique. Mas sabe o que é que o texto está oferecendo para nós? Eram líderes que estavam à frente de grupos opostos. Eram mulheres valiosas, mas que estavam em dissensão. E Paulo diz, eu rogo, sabe o que ele está dizendo? Eu insisto, eu apelo. Paulo insiste para que elas, diz o texto, sintam o mesmo no Senhor. Uma outra tradução diz assim, para que elas vivam em harmonia. Paulo pediu ao seu companheiro que ajudasse essas irmãs. Ou seja, que a paz fosse semeada. Alguém sugere, alguns estudiosos sugerem, quando ele fala aqui, peço também a ti, meu leal companheiro, que talvez fosse um nome próprio, fosse uma pessoa. Mas o fato é que Paulo identifica duas líderes, para as quais ele diz, eu estou rogando a Evódia e a Sintique que sintam mesmo no Senhor, ou seja, que vivam em harmonia. Meus irmãos, em Romanos 16, verso 17, Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. A igreja precisa viver em paz. A pergunta que faço sempre aos líderes desta igreja, aos diáconos, várias reuniões, a pergunta eu só começo assim, a pergunta é a mesma, qual é a resposta? Eles dizem, até onde eu sei, está tudo em paz. Sabe por quê?
Olha para mim, bem para mim. Se há uma ação intencional do inferno contra a igreja, é roubar-lhe a paz. Roubar-lhe a paz. Em outras palavras, Paulo estaria dizendo a essas mulheres: agora, não vamos discutir, não vamos lutar mais, não vamos criar divisão dentro do corpo, sejamos da mesma opinião no Senhor, isso é promoção da paz. Agora, irmão, preste bem atenção, promover a paz não é competência exclusiva do pastor, é sua também. Paulo está dizendo, meu leal companheiro, ajude essas mulheres. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso de pacificadores. Há pessoas que são extremamente envenenadoras. Sabe da última? Você ouviu aqui quando falamos domingo passado da questão de identificar o desleal. O desleal, ele envenena. Envenena. Ele vai destilando o veneno dele. Se ele encontra alguém que diz assim, olha, não é assim não, irmão ou irmã, e recua, ele vai soltar com outro. Aí encontra outro que dá ouvido. Não é verdade, aconteceu comigo também. Pronto, fisgou. Meus amados, o homem de Deus está lhes falando nesta manhã. Semear a paz é responsabilidade de todos nós. E quando a igreja vive em paz, ela passa por tempos difíceis sem perder a graça. Quantos estão compreendendo? Seja um promotor da paz. Chega alguém para comentar, para trazer uma maledicência, destilar um veneno, seja hermético. Vou falar para você, mas não conta para ninguém não, tem veneno nisso. Tem veneno nisso. Estou contando, mas só para você. Tem mais 10 atrás. Ou então todo mundo está falando, é ele mais um. Tem veneno nisso. Eu quero encorajar você a sair daqui desafiado a cortar o veneno. Irmão, e olha só, então vamos lá falar com a pessoa. Você, não quero, pronto, é porque tem veneno mesmo. Terceiro lugar, como a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça? Reconhecendo quem nos ajudou. No verso 3, Paulo diz assim, e peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo. Paulo não dá o nome da pessoa, mas ele identifica uma pessoa leal e companheira. Paulo diz, meu leal companheiro. Leal significa ser verdadeiro, transparente, sincero. Irmãos, lidar com uma pessoa que não é transparente é terrível. É terrível. Não dá para se ter relacionamento com uma pessoa obscura, que não é leal, não é verdadeira, não é sincera. Mas Paulo está reconhecendo, peço-te também a ti, como eu gostaria de ser uma dessas pessoas que Paulo designa da seguinte forma, meu leal companheiro de jugo. Sabe o que é isso? Meu amigo que esteve comigo no momento difícil. Lealdade
é um tema vital para a igreja. Alguns sugerem que a palavra companheiro refere-se a uma pessoa, como eu disse, é um nome próprio. Companheiro é quem acompanha ou faz companhia, quem anda junto, quem está sempre ligado ao outro. Ser companheiro. Então a igreja passa por tempos difíceis reconhecendo quem lhe ajudou. Reconheço, você já me ouviu falar aqui, irmãos, a nossa natureza, a minha natureza e a sua, é inclinada em gratidão. É inclinada. Nós precisamos construir intencionalmente a gratidão. Agradeça quem já abençoou você. Lá diante do corpo da nossa querida irmã, eu disse que eu digo sempre em sepultamento. Há pessoas, não era o caso ali, como a família cuidou daquela irmã, missão cumprida. Mas há famílias, há pessoas que lá diante do corpo sem vida, agarram o corpo e dizem, me perdoa, tarde demais, deveria ter dito isto quando o outro podia ouvir. Seja grato. Seja grato. Amei a palavra da irmã Luciene aqui, que moça preciosa. Há pessoas que malham a sua igreja, até se referem à igreja assim, porque vocês, quando ele diz vocês sendo membro, porque ele está apenas nominal, não é mais parte. Ele não chora com a igreja, ele está sempre com o dedo em riste, apontando dificuldade. Ah, porque não fez isso, porque não fez aquilo, ele é um estranho, não é da família. Não se permitiu entrar na família. Igreja é família, irmão. E família a gente tem problema. Quem é que já teve problema na família? Levanta bem alta a mão. Aborrecimento. Se for corajoso, levanta a mão. Aí você teve problema na sua família, levantou e disse, não quero mais ser dessa família. Você faz isso? Criança que faz isso. Quem aqui, quando criança, pensou em fugir de casa, aborrecido? Levanta a mão. Aí arruma a bolsa, senta na escada e fica pensando, onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou comer? Isso é coisa de criança. Mas quanto marmanjo que é um bebezão. Com a fralda cheia. Verdade. Eu amei a palavra, falei assim, a melhor igreja, não é no sentido de qualidade, não é no sentido de superioridade, mas eu quero ensinar você que você valorize a sua igreja. A melhor igreja para mim é a igreja onde eu cultuo a Deus. Claro. Quando eu for pastorear outra igreja, vai ser a outra igreja. Tchau. Vocês me deram um susto agora. Olha que eu sinto palpitação de vez em quando, hein? Se eu bater as botas, você vai saber. Quarto lugar. Como é que a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça? Celebrando a vida com alegria, mesmo diante de tribulações. Paulo diz, verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. É como que ele disse, vou repetir, regozijai-vos, mas ele estava em tribulação. Sabe o que é isso? Nós temos muitos motivos, mais motivos para agradecer do que para pedir. Sim ou não? O problema é que a nossa natureza pecaminosa faz com que nós fiquemos focados naquilo que a gente não tem. E começamos a murmurar. E deixamos de olhar para aquilo que a gente já tem. E deixamos de agradecer.
Paulo conclama a igreja a alegrar-se. Mas alegrar-se sempre. E alegrar-se não é necessariamente rir. Tem gente que pensa que alegrar é rir. Não é. Mas sim saber e reconhecer que temos muitos motivos de agradecimento. E por eles nós podemos dizer: o Senhor é a minha alegria. Quinto lugar, a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça, aprendendo a praticar a misericórdia e a generosidade. Verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação é clemência, gentileza, graciosidade, complacência, autocontrole, restrição paciente, misericórdia, brandura para com as falhas dos outros, estar contente com os outros e ser generoso para com eles. Meus irmãos, quando a gente fala em dízimo, oferta, quero que você entenda que é um princípio. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono da prata e do ouro, mas é um princípio que nos treina para não nos tornarmos escravos das coisas e para aprendermos a solidariedade. E olhem, quanto mais a gente abençoa, mais somos abençoados. Princípio. Você quer ser muito abençoado? Abençoe muito. Seja generoso. Seja generoso. Você sabe o que é ser generoso? É ser farto. Farto. Tem gente que briga com a moça do estacionamento lá no centro da cidade por R$2. Ela tem de bater meta. Tem gente pressionando, pensa passar o dia todo em pé, lidando com gente mal educada. Às vezes eu converso com essas moças e algumas delas me dizem assim: tem gente que me ofende. Teve uma disse assim: eu tive que chamar a guarda municipal, tive que chamar a polícia, que a pessoa ofende a moça que é apenas uma funcionária. Entende? Por quanto? R$2. E está lá, não, porque eu, R$2. Eu não vou perder. Querido, eu não estou dizendo que você vai ser bobo, não é isso não. É princípio, princípio. Diz a Bíblia. Sexto lugar, caminhando para o fim. Amém, irmãos? Quantos estão comigo até aqui? Como a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça, desfrutando o extraordinário recurso da oração. Olha o que Paulo diz no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu quero confessar uma coisa para a nossa igreja. Meus irmãos, eu quero confessar que eu não oro o tanto que eu preciso. Sinto vergonha. Eu não oro tanto quanto eu preciso. Mas eu estou no caminho. E é tão bom saber que mesmo assim, papai, meu papai querido, Ele me ouve, mesmo eu não orando tanto que eu preciso. Qual é a medida de oração que a Bíblia nos dá? Orai. Tem gente que diz: estou orando muito. Olhe lá os avivamentos do passado, você vai ver o que é orar.
O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a oração é uma arma poderosa. Não é sem razão que queremos ter um jardim de oração. Não é coisa de invenção, de novidade. É ter um lugar, um recinto, um cenáculo, um local aconchegante para orar. Às vezes você não tem um ambiente agradável para orar nem em casa. Não é verdade? Você vai lá no quarto e tem um filho assistindo um filme na televisão. Ou então você mora num bairro que tem um batuque lá do seu vizinho. Aí você não sabe se presta atenção na canção ou se fala com Deus em oração. E eu creio que o nosso jardim de oração vai ser um lugar de milagre. Pensa. Toda hora tem gente ali orando, de joelho, lágrima no chão, falando com Deus, se prostrando. A pessoa, ao invés de ficar em casa, vem para a igreja, vou passar um tempo em oração, vou ler minha Bíblia, vou me ajudar, vou me ajoelhar, ouvindo o barulhinho, porque lá é uma coisa tão agradável, ouvindo o barulhinho das águas, passando pelas pedras no Rio Paraíba, e você ouvindo aquele ruído da natureza, e falando, meu irmão, eu já estou sonhando que vai ser poderoso. Penúltimo lugar, a igreja passa por tempos difíceis sem perder a graça, experimentando a paz que só o Senhor pode dar. Paulo diz assim, apresentem tudo a Deus em oração. E no verso 7 ele começa com uma conclusão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz é consequência natural para quem aprendeu a orar e confiar. Paulo César, do grupo Logos, ele cunhou uma frase que eu acho linda, ele diz assim, quanto mais perto de Deus, mais o coração sente paz. Em Colossenses 3,15, Paulo nos dá uma pista muito importante, olha só, irmão, você vai tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão importante na sua vida, guarde isso, que Paulo diz em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Árbitro é decisão. Não é o único critério, mas é um dos mais importantes. Se você for tomar uma decisão importante e não estiver sentindo paz, vá devagar. Vá devagar. Ou, irmão, se você não guardou coisa alguma do que foi dito, em nome de Jesus, guarde isso. Paulo diz, apresenta a Deus. Agora, a paz de Deus no coração. Se você não estiver sentindo paz, vá devagar. Talvez até nem vá. Nem vá. Eu já tomei decisões sem sentir paz. Me encrenquei. Chorei. Eu tinha de ter ouvido a paz. Eu tentei. Não, mas seja a paz. Você está entendendo? Guarde isso. Quanto mais perto de Deus, mais o coração sente paz. Por fim, então a paz é um indicador importantíssimo da vontade de Deus. Não é o único. Não é o único. Vida sentimental, vai casar? Se não estiver sentindo paz, meu irmão, fuja que é laço. Não, mas eu não quero ficar solteiro, não quero ficar solteira.
Bom, eu não vou pregar aqui, senão eu vou pregar para a família. Em último lugar, como é que a igreja passa por tempos difíceis sem perder a paz? Filtrando o que entra na nossa mente. Olha o que o texto diz. Eu estou expondo a Bíblia para o irmão. Está aqui, olha, o livrão falando. Sabe? Aliás, deixe-me dizer uma coisa aqui, irmãos. Há pessoas que acham que a igreja batista é fria. Mas sabe, as pessoas cansam de reteté, canela de fogo, de rodopio, de calafrio, de rodar, cair, e de visitação. O povo cansa. Cansa. Fica viciado e cansa. Eu estou expondo a palavra. Sabe o que é isso? É Deus falando para você. Está aqui no verso 9. Cuidado com o que entra na sua mente. É o último item, já estou finalizando. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você sabe qual é o alvo principal do inimigo? É a sua mente. O pensamento gera um sentimento. Tudo que entra na nossa mente produz um sentimento equivalente. Medo, por exemplo. Uma situação que entrou na mente e vem o sentimento, medo. Aí você ouve falar tanto, você vai em tal lugar e lá tem muito assalto, e tem muito isso, tem muito aquilo, aí você fica, pronto, vem um pensamento e você sente o medo. Isso significa dizer que a mídia que a gente ouve, irmãos, é uma mídia desesperadora. Filtre o que você ouve. Algumas emissoras de TV que eu não assisto. Que se você ouvir, você vai achar que o país está indo de mal ou pior. O Brasil é um país gigantesco. Não tem terremoto, não tem tufão, não tem tsunami. Tem uns camaradas aí corruptos e desonestos que tinham para cadeia. Mas o brasileiro é um povo tão interessante que faz piada até da sua tragédia. Cuidado com o que entra na sua mente. Se permitirmos informações de angústia, o sentimento será angústia. Você já viu que nesse período de pandemia, só se falou das pessoas que morreram? Porque não interessa falar daquelas que se salvaram, das que foram curadas. Quantos aqui passaram pela Covid e, claro, estão vivos porque estão aqui? Levanta a mão. Olha, vamos aplaudir, irmão. Há uma cultura do pior, tem que ser pior, dizer que o Brasil está vendendo, dizer que o Brasil está, o campo está produzindo, porque não é notícia que atende a interesses. Cuidado com o que entra na sua mente. Controlar o que entra na mente é competência de cada um. Precisamos filtrar. Eu quero finalizar com a paráfrase do verso 9 de Filipenses 4. Uma paráfrase. Paulo encerraria dizendo assim: o que vocês ouviram e aprenderam e ouviram e receberam, coloquem em prática. E o Deus de paz vai lhes abençoar. Eu vou ler outra vez essa paráfrase. O que vocês ouviram, aprenderam, receberam, coloquem em prática. E o Deus de paz vai lhes abençoar. Você recebe essa palavra? Então diga assim, vamos fazer juntos, vamos ficar em pé, vamos fazer juntos uma oração. Se for sincera, Deus vai atender. Se você quiser estender a mão, diga assim: Senhor, não, diga firme, Senhor, muito obrigado por tua palavra.
eu a recebo. E me ajuda a colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Vou impetrar a bênção finalizando o culto. A vida é curta. Quero encerrar com essa frase. A vida é curta.